podcast É Notório desta semana vai falar sobre o Plano Diretor 2025 de Fortaleza, os desafios, as oportunidades e os impactos no mercado imobiliário. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui a Luciana Lobo, que é especialista em direito imobiliário, ambiental e também urbanístico. Luciana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma alegria, um prazer estar aqui. Vamos falar sobre o Plano Diretor, que é uma das leis mais importantes, né, para a cidade de Fortaleza. E para começar, eu queria que você explicasse exatamente o que é o Plano Diretor. Então, essa palavra circulou tanto, né? Essa expressão circulou tanto, porque na imprensa você via plano diretor, você via as pessoas comentando e muita gente não sabia o que é o plano diretor. Então, é uma lei que todos os municípios do Brasil, a partir de 20 mil habitantes, têm que ter. E essa lei, ela pretende organizar o município. Ela organiza em zonas, ela determina o que é que pode ser construído, o que é que não pode ser construído. Ela coloca ali uma proteção ambiental, então são determinadas áreas do município que, por ter uma característica ambiental específica, precisa ser protegida. Então, é uma grande lei. Essa lei funciona como uma constituição da ocupação do município. E tem também por objetivo fazer um planejamento dessa ocupação. É uma lei que tem que ser revista a cada 10 anos, e a cada 10 anos se faz uma nova leitura do território, se identifica o que é que mudou, o que é que deu certo, o que é que não deu, e a partir dali se redesenha os próximos 10 anos de cada um desses municípios. Como você falou bem, né, o último plano diretor a cada 10 anos, o último que foi o que está em vigor, né, é de 2009, Isso. Não teve uma pequena mudança aí de um pouco mais de 10 anos, teve a pandemia e outras questões. Ele foi publicado agora em novembro, né, esse de 2025. E qual é o principal objetivo dessa atualização? Então, a cidade, ela tem uma mudança que é orgânica. Então, a cidade é um ser vivo, né? A cidade, ela tem alterações que estão além do planejamento. Então, quando se passa por um procedimento de revisão de um plano diretor, se olha com lupa o que é que aconteceu com essa cidade, para onde ela vai crescer, para onde ela deve crescer, onde ela precisa ser dinamizada, onde é que ela tem que ser protegida, se identificam eixos específicos onde ela pode ter um desenvolvimento mais intenso, mais adensado. Então, nesse contexto, você cria uma visão de futuro para a cidade e se identifica o que é que não deu certo. Porque, às vezes, quem está planejando uma lei dessa natureza imagina determinado tipo de crescimento, acha que a cidade vai crescer para determinada área e, na prática, isso não acontece. Até porque é a longo prazo, né? São 10 anos, né? E tudo acontece em 10 anos, né? Então, há 10 anos atrás, ninguém tinha Pix, por exemplo. Estou dando uma ideia de uma coisa que mudou a forma como a gente mexe com dinheiro, por exemplo, né? Então, a gente tem mudanças, por exemplo, na mobilidade da cidade. Quando o plano diretor foi feito em 2009, ninguém falava em andar de bicicleta, né? E hoje também patinete elétrico. Então tudo isso mudou. Altera a dinâmica da cidade. Em 2009, Fortaleza não tinha ciclofaixa. Hoje, Fortaleza tem mais de 500 quilômetros de ciclofaixa. Então, isso muda a gestão da mobilidade também. O plano diretor tem que identificar tudo isso e criar um eixo de desenvolvimento para o futuro. E, Luciana, o plano diretor tem um plano, no caso, um período de transição, né? Até maio, se eu não me engano, deste ano. Como é que vai ser? Por que esse prazo é tão importante? Porque o plano diretor, ele altera a dinâmica da cidade. Quando uma lei dessa natureza é publicada, há uma alteração na dinâmica da cidade no que diz respeito aos terrenos, à valorização desses terrenos. Terrenos que valem mais, podem valer menos, você tem alterações também do ponto de vista ambiental. Então, quem tivesse algum tipo de plano que já estivesse em curso, né, e de alguma forma pudesse ser impactado por uma alteração que o plano diretor viesse a trazer, tem esse período para entender essas alterações e fazer a modificação necessária antes da lei entrar em vigor.
Então, esse plano diretor em específico, o legislador deu 6 meses entre a data da publicação e o início da vigência, como um prazo aí em que os donos de terra, seja pequeno, seja grande, não importa. O plano diretor, ele impacta todos. Pudesse fazer uma leitura dessas mudanças e se preparasse. E é muito importante que a população tenha conhecimento, né? Sem sobre dúvida. essas mudanças, acompanhe. E a gente sabe que Fortaleza é uma cidade relativamente jovem, né? Com crescimento populacional intenso. E quais foram os principais desafios, nesse caso, históricos, para organizar esse crescimento urbano da cidade? Então, Fortaleza tem uma ocupação muito orgânica, né? Nossa cidade, ela é grande, tem mais de 2,5 milhões de habitantes, é muita gente. Muita gente. E existe áreas com bastante adensamento populacional e muitas vezes esse adensamento não veio acompanhado de uma infraestrutura adequada, de ruas adequadas, os processos de loteamento não foram feitos da melhor maneira possível. Então, existe ainda uma falta de moradia, então algumas pessoas ainda moram de maneira não adequada, precisam ter uma moradia mais adequada. Então, esse crescimento populacional muito rápido que a gente teve, de 1950, 60 até hoje, a gente teve um aumento abrupto da nossa população, que coincide muito quando o pessoal começou a sair do interior, e vir para a cidade, né? E vir para as capitais, né? Então, esse êxodo, né? essa saída do interior para buscar a vida urbana, ela veio acompanhada, é claro, de um crescimento que foi, muitas vezes, desordenado. Sim. Então, até isso, o plano diretor busca atender também, especialmente quando foi, nesse plano diretor em específico, teve um olhar muito intenso para as zonas especiais de interesse social. Então, foi uma tentativa, né, de trazer uma organização e parâmetros urbanísticos para essas regiões. O novo plano diretor, né, ele organiza a cidade em 3 macrozonas, né? Eu queria que você explicasse de uma forma simples o que são essas macrozonas e qual a lógica dessa divisão, tá. Por que dessa divisão? A gente tem 3 macrozonas principais. A do ambiente construído, então aí é onde a gente pode construir nossas casas, os comércios, escolas, edifícios. Então, é uma área construível, né? Nós temos também a macrozona ambiental. Essa macrozona, ela tem características ambientais que têm uma gradação. Pode ser macrozona ambiental de ZPA, que é a Zona de Proteção Ambiental, que aí é uma proteção integral, que não pode construir nada. Ou a ZUS. A ZUS, ela pode construir, mas tem aí algum tipo de restrição nessa construção. Então, essa zona ambiental, ela tem características específicas que clamam, né, necessitam por um olhar especial por conta disso. Por último, tem a macrozona da centralidade. Essa centralidade são os grandes eixos estruturantes da cidade, que são dotados de muita infraestrutura e que, por isso, podem ser adensados, e o plano diretor busca fazer esse adensamento, porque entende que ali já tem um corredor de transporte, já tem toda uma infraestrutura montada para que a cidade se desenvolva aí sem que haja uma pressão em rede de esgoto, em redes de drenagem, na mobilidade, carros, ônibus, de maneira geral. Como é que essas zonas que você falou, né, as centralidades, ambiente construído e o ambiente natural, né, como é que elas influenciam no uso e ocupação do solo? Então, cada uma dessas zonas, elas têm o que é chamado de parâmetro urbanístico, né? Então, o parâmetro urbanístico são várias regras de ocupação, que pode ser o gabarito, que é a altura, a permeabilidade, que é o tanto daquele solo que ele tem que ficar livre, sem ter nenhum tipo de ocupação. É o índice de aproveitamento, que é o que determina o tanto que se pode construir naquele terreno, e outros parâmetros. Então, isso aí é o que vai dar a chave do que é que você pode ou não pode fazer naquele terreno. Daí a gente tem, como eu falei, uma zona de proteção ambiental, que os parâmetros urbanísticos, né, são 0, você não pode construir nada, você não pode ocupar nada, até as zonas de centralidade, que você tem índices de ocupação bem generosos, porque a prefeitura entende que ali é onde deve ser ocupado de uma maneira mais adensada, porque esse adensamento é interessante para a cidade. Por quê?
Porque em área que eu tenho infraestrutura, quanto mais gente eu colocar ali, mais essa pessoa vai estar servida. Se eu deixo a cidade muito espalhada, aí eu vou ter que levar muita infraestrutura para mais áreas lugares, ainda, né? E aí, quando eu falo de infraestrutura, além, claro, de ruas, avenidas, eu falo de rede de energia, posto de saúde, escola, e tudo isso tem um custo muito elevado. Então, se a gente consegue deixar essa cidade mais adensada, onde ela pode ser adensada, é um ganho bastante interessante para a cidade. Então, por exemplo, quando alguém deseja comprar, investir em algum imóvel aqui na cidade, é importante que essa pessoa saiba qual a zona que está localizada, né? Sem dúvida. Um imóvel, ele vale pela localização, pelo que ele é, mas também o que é que eu posso fazer nele, né? E a chave para se entender o que é que eu posso fazer naquele imóvel é quando eu tenho uma assessoria. Isso aí é uma área muito técnica, né? As pessoas não têm muita familiaridade com isso. Mas você pode contratar uma pessoa para te ajudar nisso. E essa pessoa vai te mostrar exatamente o que é que pode e o que é que não pode ser feito naquele imóvel. E isso vai determinar tanto o valor dele atual, como também o valor dele futuro. E que tipo de parâmetros, né, urbanísticos, no caso, passam a influenciar diretamente o potencial desse imóvel, por exemplo? Eu falei há pouco, né, da questão do gabarito, que é a altura, que é até onde, quantos metros se pode construir. Falei também do índice de aproveitamento. O índice de aproveitamento está conectado quantos metros quadrados eu posso construir naquele terreno. O que é que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um índice de aproveitamento 4, por exemplo, num terreno de 100 metros quadrados, isso significa que eu posso construir até 400 metros quadrados naquele terreno. Mas aí eu vou ter que observar também a questão do recuo, da permeabilidade. Então, existe toda uma logística, né? Um conjunto aí de elementos que eu tenho que entender para saber o que é que eu posso e o que é que eu não posso fazer no meu terreno. Daí, especialmente, o índice de aproveitamento e o gabarito são bem relevantes para eu entender a valorização daquele terreno. Além disso, existe outra lei que chama LUS, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que ela vai determinar as atividades que eu posso colocar naquele terreno específico. E daí eu vou saber se a prefeitura permite, se naquele terreno eu posso ter uma farmácia, uma escola, se eu posso ter um shopping. É muito importante que o investidor fique atento a isso, porque eu já vi inúmeros casos da pessoa comprar um terreno ou alugar um imóvel, desenvolver todo um projeto para aquele imóvel e só depois ele vai entender... Que não pode, né? Não, que não está no lugar correto, digamos assim. Que aquela atividade não é permitida naquele local. Então, essa pesquisa prévia, esse entendimento prévio do que é que pode, o que é que não pode, é muito útil para as pessoas entenderem quando elas estão prospectando negócios. Por exemplo, em área residencial, né? Existem algumas atividades que não podem, no caso, existir, não podem acontecer naquele espaço, né? Aqui em Fortaleza, a gente não tem a zona residencial, né? No passado, nós tínhamos planos diretores que faziam, isso aqui é a zona residencial, essa aqui é a industrial. Com o passar do tempo, foi perdendo um pouco essa perspectiva e as zonas ficaram quase todas como mistas. Sim. Aqui em Fortaleza, a gente tem muito uma conexão do porte da via, ou seja, quando a rua ela é estreitinha, aquela rua que é de um trânsito local, ela permite menos atividades e grandes avenidas largas, que têm características de serem arteriais na cidade, elas permitem mais atividades, né? E daí está conectado não só ao tipo da atividade, como também ao tamanho dela. Tudo isso a lei vai lá e coloca essas determinações. Por isso é muito importante ter uma assessoria especializada para poder auxiliar quem está nesse processo de tomada de decisão. E falando em assessoria, como você falou, o plano diretor ele costuma gerar algumas dúvidas, né, entre os proprietários dos imóveis e os investidores. E quais os impactos mais imediatos que você acredita que o mercado imobiliário pode esperar? O principal são possíveis alterações de zoneamento.
Então, imagine que você comprou um terreno, você prospectou um terreno para fazer um negócio e todo o seu desenvolvimento foi feito baseado na expectativa, por exemplo, que naquela região pudesse construir até, vamos supor, 72 metros. E daí, com a alteração do plano diretor, você pode ter uma situação de que aquele terreno foi classificado como uma área ambiental. Sim. E daí, esse nível de ocupação, ele cai drasticamente, né? Então, aí é uma situação que as pessoas têm que ficar bastante atentas para não terem um prejuízo, de fato, no desenvolvimento dos seus negócios. Outra situação que é muito comum são os terrenos que eles estão conectados com famílias que não têm um desejo de fazer um investimento imediato e podem deixar o terreno retido durante algum período. Se elas não ficarem acompanhando constantemente a situação daquele terreno, pode ter também uma alteração de zoneamento e um esvaziamento da condição econômica daquele terreno também. Então, é muito importante ficar atenta a essas condições para que não tenham prejuízos depois. Com certeza. Existe algum tipo de oportunidade que vai surgir com essas novas regras urbanísticas do novo plano diretor? Sem dúvida, porque da mesma forma como eu acabei de falar de situações que foram ruins, também pode-se identificar situações que foram boas, né? De melhorias de zoneamento. Então, um zoneamento que era menos vantajoso passa a ser mais vantajoso. E existe, claro, toda uma estratégia jurídica que pode ser desenvolvida para cada um desses terrenos para potencializar a possibilidade de investimento nele. Então, realmente, esse momento de transição é um momento de olhar com lupa os seus terrenos, os seus interesses, os seus imóveis, para que se tenha o melhor proveito nesse momento. E, Luciana, um dos instrumentos bastante citados é a outorga onerosa, né? De forma simples, explica para a gente o que é que significa esse mecanismo e como ele vai funcionar. Então, aqui em Fortaleza a gente tem 2 tipos de outorga onerosa, né? Mas para facilitar, para quem está assistindo a gente, a outorga é um mecanismo que permite que se construa além do que está previsto originalmente para aquela zona, mediante o pagamento de uma contrapartida para a prefeitura. Uhum. É como se fosse a criação de um terreno virtual. Eu falei há pouco que se eu tenho um índice de aproveitamento 4 de um terreno de 100 metros quadrados, eu posso construir 400 metros quadrados. Isso aí é o que está posto, né? O que já é permitido pela lei. Contudo, eu posso querer chegar a 450 metros quadrados, por exemplo. Daí essa diferença desses 50 metros quadrados, esse solo criado, esse terreno criado, sim, é feito o pagamento de uma contrapartida para a prefeitura, que assim faz essa liberação e a pessoa pode fazer o investimento enquanto a prefeitura tem a oportunidade de pegar esse recurso e fazer investimento em áreas de maior vulnerabilidade da cidade. Então, é um instrumento de ganha-ganha. Ganha quem quer fazer aquela construção, tem condições de pagar, escolhe pagar para fazer isso, e ganha também a cidade que recebe aquele investimento, certamente em área onde é muito necessário. E como o plano diretor ele pode ajudar a trazer mais segurança jurídica para quem constrói, no caso, quem investe ou também quem compra imóveis na cidade de Fortaleza? Nada é melhor do que regras claras, não é verdade? Sim. Então, assim, quem está investindo e quem faz um investimento com muita assertividade, ele tem 2 caminhos que ele tem que fazer. Um é a due diligence do imóvel, né? Essa due diligence é aquela que vai ver toda a situação cartorária daquele imóvel, como é que ele está, como é que está a matrícula dele, se tem algum problema na matrícula, se tem algum problema nos proprietários, se eles estão com dívidas. Então, a DUI, ela faz todo esse raio-x daquele imóvel. Se tem algum imposto que deixou de pagar, a DUI, ela entrega esse movimento que é muito interessante para o proprietário entender. Outro movimento que o proprietário tem que fazer também é o que eu digo que é a due diligence urbanística, né? Sim. Que ao invés de eu fazer essa investigação somente
no documento cartorário, IPTU, certidões, que eu pego isso aqui tudo na internet e nos órgãos públicos, eu tenho que entender também as possibilidades daquele imóvel. E aí a possibilidade, ela vai além do que simplesmente o zoneamento em que o imóvel está inserido. Por quê? Porque eu tenho também os instrumentos urbanísticos, como você comentou, aí da outorga onerosa. Além da outorga, eu tenho outros instrumentos urbanísticos que me permitem, como uma caixa de ferramenta, fazer mudanças na ocupação daquele solo. Então, isso aí, eu tendo essa visão, eu tenho um panorama muito mais assertivo de investimento naquele terreno. Esse novo plano diretor também vai trazer mais áreas, né, áreas verdes para a cidade de Fortaleza, né? Teve um aumento de 37,14%. A gente sabe o quanto é importante áreas verdes na cidade, né? Sim, faz toda a diferença uma cidade arborizada. É uma maravilha. Com certeza. A publicação da lei, né? Ela não encerra o processo, na verdade. Quais as regulamentações que ainda devem acontecer daqui até o final, né? Muitas leis ainda estão por vir, né? Então, esse processo de revisão do plano diretor, ele vem como uma lei principal que funciona como uma constituição urbanística da cidade. Mas aí eu tenho um conjunto de leis acessórias que deverão ser publicadas para que o plano diretor seja corretamente aplicado. Daí tem a luz, como eu falei, que é a lei de uso e ocupação do solo, que já existe uma previsão para ser publicada até o final desse ano, de 2026, e essa lei é uma das mais importantes para o município, junto do plano diretor, como tem também a revisão dos instrumentos urbanísticos, entre eles a própria outorga, porque como houve uma alteração no zoneamento da cidade, com o nome diferente para várias zonas que não correspondem exatamente às zonas anteriores, as que estavam no plano diretor de 2009, então é preciso reaplicar esse instrumento, os instrumentos, né, inclusive a outorga, para que eles tenham uma viabilidade dentro do nosso município. O que é que você acredita, né, que os profissionais, tanto do setor imobiliário, os advogados, arquitetos, urbanistas, eles precisam acompanhar a partir de agora, porque são muitas mudanças, né? São muitas mudanças, os profissionais da área têm que estar extremamente conectados, extremamente atentos, entender quais são os movimentos que são trazidos pelo poder público, seja de uma audiência pública, seja de uma oportunidade de uma roda de conversa, para entender os caminhos que eles estão propondo, ficar atento à votação das leis, à sua publicação, ao período aí de vacácio, para corretamente auxiliar quem nos procura nesse sentido. E você acredita, né, que com o plano diretor bem aplicado, como é que Fortaleza vai estar urbanisticamente daqui a 10 ou 20 anos? Eu sou um otimista, né? Eu sou um otimista. Temos que ser, né? Exato. Com certeza. Então, quando eu penso na ocupação da nossa cidade, eu penso sempre de uma forma muito positiva. Eu penso que as mudanças que estão sendo feitas sempre estão acontecendo para melhor. Daí eu trago a questão das bicicletas, que nossa cidade não tinha no passado nenhuma infraestrutura para atender quem estivesse se locomovendo com bicicleta. Hoje em dia tem. Tivemos um avanço bastante interessante no que diz respeito às EIs, que são as Zonas Especiais de Interesse Social. Tivemos também um avanço nas áreas verdes, como você comentou, mas sem deixar de pensar na economia, né? Porque a economia é um grande motor que gera emprego, que gera movimento e que faz boa parte das coisas acontecerem. Então, a construção civil, ela precisa de uma regulamentação que seja correta, que seja clara, que não tenha nenhum tipo de dualidade, porque isso faz um guia para os investimentos. Então, o plano diretor trouxe isso, né? Deve continuar trazendo nas leis acessórias que vão ser publicadas nos próximos meses, aí nos próximos anos.
E eu só vejo nossa cidade melhorando, com moradias melhores, enfim, com a pujança que merece ter. E, Luciana, em relação à acessibilidade, né? O que é que o novo plano diretor traz para as pessoas que precisam de uma acessibilidade melhor na cidade? No caso, as calçadas padronizadas ou rampas de acesso? Na verdade, existe outra lei que chama Código da Cidade, que é uma lei de 2019. E o Código da Cidade, ele traz como se fosse uma convenção de condomínio do município, né? Então, ele traz todo o regramento de como é que as calçadas, elas devem estar colocadas, largura de calçada, inclusive inclinação, o grau de inclinação de rampa, o tamanho de letreiro, né, que tem que ficar em frente de loja. Isso tem muita clareza no plano diretor. Porém, existe, claro, uma dificuldade dessa aplicação, Sim, né? A gente vê que a nossa população está envelhecendo, né? E tantas pessoas idosas como pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida precisam mais do que nunca ter essa adequação na cidade, né? Sem dúvida. Então, assim, regramento já tem. Então, fica aí o apelo, talvez, para uma melhoria, talvez, na forma como é feita a fiscalização dessas aplicações, né? E que conselho você daria para quem tem imóveis hoje em dia e pretende investir aqui na nossa cidade, diante de tantas mudanças? Qual o principal conselho que você dá para essas pessoas? Eu dou 2 conselhos, né? O primeiro é: imóvel parado é imóvel sujeito a todo tipo de intempérie, né? Então, quem não tem um interesse imediato de fazer um investimento naquele imóvel, ele tem que estar muito seguro de como é que ele vai proteger esse imóvel, seja de invasão, seja de alterações urbanísticas, seja de situações conectadas a terreno baldio, a lixo. Então, tem que se ter muita atenção a isso. E segundo, é compreender com uma assessoria que seja bastante, eu ia dizer especializada, acho que a melhor palavra, uma assessoria bastante especializada, que tenha muito conhecimento sobre o assunto, quais são as repercussões do plano diretor naquele imóvel, para que ele possa, a partir daí, calcular a estratégia, calcular a rota daquele imóvel para os próximos anos. Mas a palavra de ordem é: não deixe imóvel parado. Imóvel parado é ruim para a cidade, é ruim para quem está com aquela expectativa de no futuro conseguir uma coisa melhor. Às vezes esse futuro não vem, né? Então tem que estar muito atento a essas alterações e as repercussões das legislações. E é importante, como você falou, ficar atento aí às mudanças, que são muitas mudanças, antes de investir em algum imóvel, né? Para não investir no lugar errado. Para tanto não investir no lugar errado, como também para não deixar aquele seu patrimônio, que é um bem muitas vezes de família, o único bem que se tem, ele não se perder e não se esvair economicamente ao longo dos anos. Luciana, queria agradecer sua presença aqui no nosso podcast Enotório. Queria abrir o espaço agora para suas considerações finais. Então, a gente tem uma luta muito grande, uma lide muito grande nessa área urbanística, e foi se falado já várias vezes aqui sobre a necessidade de ficar atento ao que está acontecendo com os imóveis do município, mas mais do que nunca isso é necessário. Então, nossa última palavra é essa: é de atenção, de uma lupa, e de uma boa assessoria, né? Que as pessoas fiquem atentos a se conectarem com pessoas que realmente têm condições de fazer uma leitura do que está por vir. Isso aí é fundamental para a saúde financeira dos imóveis das famílias de Fortaleza. Muito obrigada, Luciana. E até o nosso próximo encontro.